Olá, pessoal. Eu sou Helenice e esse é o canal Visão Inclusiva. Gente, esta semana comemoramos o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E nós vamos começar aqui, no canal Visão Inclusiva, uma série com histórias de vida de mulheres eficientes. Há algum tempo atrás, eu coloquei uma série Mulheres Eficientes, que mostrava a história de mulheres com deficiência que são eficientes. Nós vamos começar uma nova série contando histórias de mulheres eficientes. Vocês já conheceram aqui no canal a Rosana Maltoni, que falou da experiência dela com o Braille. Agora vocês vão conhecer toda a história de Rosana Maltoni, uma mulher que inspira, uma mulher eficiente, que não permitiu que a sua deficiência impedisse o seu crescimento, impedisse o seu desenvolvimento e impedisse a sua felicidade. Conheça a história de Rosana Maltoni, uma mulher eficiente e inspiradora. Olá, meu nome é Rosana Aparecida Maltoni. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre inclusão através da minha vida. E hoje eu vou falar então sobre a minha família, os meus amigos, que me auxiliaram na minha trajetória de vida até o presente momento. E tenho certeza que outros também virão. Eu nasci em 1964, meu pai e minha mãe eram... minha mãe era costureira, meu pai era mecânico e eles moravam aqui em São Paulo. Minha mãe era do interior, eles se conheceram aqui. Meu pai era italiano, ele veio da Itália após a guerra por motivos de trabalho, que depois da guerra ficou muito difícil a situação, não tinha emprego, então ele veio para cá, onde tinha uma tia dele que já estava aqui. E quando eu tive 6 anos, né, estava com 6 anos, eu apresentei dificuldades na escola em copiar as coisas da lousa, em caminhar, e minha mãe me levou no oftalmologista e constatou que eu tinha catarata. Bom, de lá pra cá, muitas cirurgias foram feitas e, enfim, teve momentos que eu tinha uma visão razoável, que eu conseguia ler, outros momentos que eu precisei muito do Braille, como eu o utilizo hoje. Minha mãe, como eu disse, ela era costureira, e quando eu apresentei essa dificuldade, né, aos 6 anos, a escola disse para minha mãe que não poderia mais me atender, que ela deveria procurar outro recurso, porque ali eles não tinham condição. Bem, aí começa a importância da família. Uma tia minha, que era professora de deficiente auditivo, que morava no interior, veio para São Paulo, e ao ver que eu não estava estudando, ela perguntou para minha mãe por que ela não está estudando. A minha mãe explicou e essa minha tia procurou uma escola para mim, né? Como ela já era professora de crianças com deficiência auditiva, ela ia fazer o curso, aproveitou e já encontrou uma escola perto de casa. Foi onde eu comecei os meus estudos. E tinha uma professora muito importante dessa escola, a dona Cleide, que era a professora da sala de recursos, que é uma sala onde as crianças com deficiência frequentam um determinado horário, e nesse momento foi que eu aprendi o Braille. Minha mãe, então, ela também aprendeu o Braille, para acompanhar os meus estudos. Então isso já é uma importância, né, da família, porque a família, a minha mãe, ela acolheu, aprendeu Braille, uma coisa nova para ela, para poder fazer esse acompanhamento.
E minha mãe nunca disse pra mim que eu não poderia fazer algo. Ela sempre, sempre, sempre me incentivou em tudo que eu quis fazer. E o meu pai, ele trabalhava muito, muito mesmo. Ele era muito rigoroso. Mas com a sua característica eu também aprendi. Aprendi que a gente precisa ter autonomia, porque ele não era de ficar paparicando, levando para lá, para cá, não. Ele meio que falava assim, né? Olha, você tem que fazer, então arruma um jeito para fazer, né? Então isso também foi muito importante, porque eu aprendi, né, que eu tinha que ter essa autonomia e essa responsabilidade nos meus afazeres. Bem, a minha irmã também sempre me auxiliou muito e eu acho que assim, os relacionamentos que a gente tem na vida é sempre uma troca. Então, enquanto um auxilia o outro também auxilia, né? É uma troca de companheirismo, de informação, de carinho, de aprendizado, de experiências, e isso em todos os relacionamentos que a gente tem. Então, a minha irmã sempre me auxiliou bastante nas leituras, em lugares que eu preciso ir. E, bem, o meu irmão também, né, sempre cada um com a sua característica, com a sua espontaneidade, também sempre me apoiou. Isso é muito importante, o apoio. Bom, por que eu tô colocando as características, né, das pessoas? Porque a gente precisa aprender a conviver com as pessoas, a ter amizade com as pessoas e valorizar as qualidades que as pessoas têm. Então isso é muito importante pra gente. E não ter receio de solicitar ajuda, auxílio quando for necessário. E a gente também tem que compreender, né? Que às vezes a pessoa não tá com vontade de auxiliar naquele momento, não tem tempo, tem os seus afazeres, as suas necessidades, enfim. Isso também é muito importante pra gente não ficar ansioso, nervoso, né? Não ter ansiedade, saber esperar. Isso é muito importante no nosso dia a dia. E eu falo isso porque eu vou contar um episódio para vocês. Onde eu morava era um prédio, e o Adailson, que trabalhava ali na portaria, eu sempre, né, às vezes quando eu ia trabalhar, eu falava assim, Adailson, minha blusa tá manchada, alguma coisa assim, né? Porque às vezes a gente precisa disso, né? E um dia eu desci, que eu tava esperando minha amiga para ir trabalhar, e ele falou pra mim assim, Dona Rosana, a senhora colocou um sapato de uma cor e um sapato de outra. Então eu agradeço ele até hoje por isso, né? Porque eu acho que ele teve a liberdade de falar pra mim, porque eu também dei essa deixa para ele poder ter essa liberdade de falar. Então isso é muito importante, né? As pessoas saberem que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de um feedback de vez em quando, né? E também, muitas vezes na arrumação da casa, a gente precisa também de ajuda, né? Para arrumar nossas coisas, ler papel e ver alguma roupa que tá já manchada, que tá velha. E eu tenho uma prima, a Solange, também, que veio aqui na minha casa, acho que uns 3 meses, toda semana. Aí ela me ajudou, que eu mudei faz pouco tempo, e tinha muitas coisas ainda que precisavam ser colocadas em ordem, né? Que tava assim bagunçada, que eu não sabia se eu jogava fora, se eu não jogava. Às vezes as bolsas da gente, né? A gente não sabe, será que já tá muito velha? Será que tá manchada? Enfim, ela me ajudou, a gente colocou tudo em ordem, fiquei muito feliz e sou muito grata pelo apoio que ela me deu. E a gente conversava, ela contava as coisas dela pra mim,
a gente tomava café juntas e eu tô aguardando ela aqui em casa de novo, que eu adoro receber pessoas em casa, eu acho isso ótimo, muito bom. E na escola eu também tinha minhas amigas do coração, tanto no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Então, essas amigas, elas se aproximam da gente por afinidade, por solidariedade, por vontade de auxiliar. E, e assim, é uma coisa assim muito natural, porque é uma troca, é um diálogo, é uma confiança, é um companheirismo que a gente tem. E no ensino fundamental eu tinha a minha amiga Roseli, que sempre ditava as coisas da lousa para mim, a gente se reunia para estudar, então era realmente uma troca e assim a gente foi crescendo juntas. No ensino médio, eu tenho a minha amiga Toshi, que até hoje a gente se encontra, conversa e é muito bom. A gente estudou juntas tanto no ensino médio, no cursinho, ela lia para mim, a gente explicava uma para outra o que uma entendia, o que a outra entendia. Então, isso é muito bom. E no ensino superior, eu tinha a minha amiga Rosimeire, que também ditava, né, as coisas da lousa, a gente se encontrava, fazia trabalhos juntas e foi muito bom. Recentemente eu consegui conversar com ela, agradecer, porque isso também é uma coisa muito importante, a gente agradecer, ter gratidão por todos que estão ao nosso lado. E eu vou encerrar o vídeo de hoje não deixando de lado o meu esposo, que está aqui filmando esse vídeo para nós hoje. Ele também tem um jeito todo especial de fazer com que eu possa crescer. Por quê? Porque muitas vezes eu falo para ele assim, Fábio, como que eu faço aqui no computador? Como que eu resolvo as coisas? Ele fala para mim assim, daqui a pouco eu vou aí, eu olho, mas você consegue. Aí isso faz com que eu vá lá, procure, tente resolver, enfim, quando ele chega lá, muitas vezes eu já consegui resolver, às vezes não, mas cada um, como eu falei, tem seu jeito e a gente precisa crescer com as características de todas as pessoas, porque nós vivemos numa sociedade e todos têm as suas características, todos nos fazem crescer e nós também, do nosso jeito, nós também fazemos as outras pessoas crescerem e isso é muito importante. Eu vou finalizar o vídeo contando uma história que está no livro Revolução Humana, escrita pelo senhor Daisaku Ikeda. Essa frase, essa história me marcou muito e me incentivou na minha vida. Ele conta, né, porque ele é presidente de uma organização não governamental, a Soka Gakkai, e ele viajou o mundo e encontra com várias pessoas e nesse livro ele conta histórias desses encontros. E um desses encontros ele encontrou com uma moça que é cadeirante e ela estava muito triste porque ela falou que ela não conseguiria fazer todas as atividades dessa organização que tem como objetivo a paz, baseado na cultura e na educação. E ele disse para ela assim, todas as pessoas têm uma missão e você também tem a sua missão. Então você precisa encontrar esse caminho para você cumpri-la e ser um grande valor para a sociedade. Então isso sempre me motivou, sempre me incentivou para que eu possa contribuir também para essa sociedade. E no próximo vídeo vocês vão entender um pouco mais de como isso é possível. Então, até lá!
não acabou. Este foi apenas o primeiro capítulo da história de Rosana Maltoni. Não percam os próximos capítulos dessa história inspiradora, em homenagem a todas as mulheres eficientes.